Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de avançar mais um passo na nossa exploração do Symbaroum, cenário de fantasia sombria publicado pela Free League e aqui no Brasil pela Tria Editora. E a gente está aqui no canal explorando o livro capítulo a capítulo, sempre tentando identificar os pontos mais importantes, mais relevantes para dar uma ideia geral de qual é a proposta do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Quem chegou agora, mas está afim de ver tudo que a gente já falou sobre o Symbaroum, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva, que reúne todo o nosso conteúdo a respeito do jogo, para você assistir com calma e depois, caso queira, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Então olha só, pessoal, quem está ligado no movimento e está acompanhando aqui a nossa série conforme os vídeos vão saindo, sabe que a gente está atualmente no capítulo 19, que trata das regras do mestre de jogo, e eu estou fracionando aqui o conteúdo em alguns vídeos. Então esse é o nosso segundo vídeo a respeito do conteúdo do capítulo 19, e a gente vai falar especificamente hoje sobre sombra e corrupção. Ó, deixa eu mostrar aqui a imagem bacana aqui do lado. Sombra e corrupção é uma mecânica importante aqui de Symbaroum, e aqui a gente vai ter basicamente uma página e meia sobre essa mecânica. Mas eu achei interessante separar um vídeo para a gente comentar somente ela, para ver com um pouquinho mais de detalhes, até porque eu acho que ela de fato pode ser uma das coisas mais emocionantes, ou que vai trazer ali algum tipo de tensão para o jogo. É aquela medida, né, para você saber se vai perder o personagem ou não. Ou seja, em Symbaroum, além de poder perder o seu personagem para a morte pura e simples, vamos dizer assim, existe também a possibilidade de você se afundar cada vez mais ali na sombra e corrupção e acabar perdendo o personagem também. Então, bora ver como é que isso funciona na prática. Então olha só, pessoal, para a gente começar aqui o nosso papo a respeito de sombra e corrupção, eu vou ler uns trechinhos aqui do livro para dar as primeiras informações, aquela parte talvez mais teórica, né, mais filosófica, sobre o que significa a sombra aqui no cenário, né, sombra e corrupção. Então, se liga aí, olha só. Todos os seres e objetos no mundo estão cercados por sombras místicas, cujas aparências variam dependendo do relacionamento do objeto ou criatura com os grandes e vastos poderes do mundo. A maioria das pessoas não está ciente da existência dessas sombras, e embora muitos possam ter ouvido falar delas, apenas alguns poucos indivíduos podem de fato vê-las. Ou seja, é como se fosse uma segunda camada, vamos dizer assim, que vai cobrir ali o mundo, tanto objetos, né, quanto criaturas. E aí, quem tem a habilidade de ver esse mundo das sombras, vamos chamar assim, já começa a ter uma percepção diferenciada das coisas. Mas o livro segue adiante aqui dizendo qual é a função das sombras. Ó. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre esse segundo tópico aqui. A batalha constante entre o desejo da civilização de domar o selvagem e a corrupção nascida do excesso de exploração é um tema fundamental no jogo de Symbaroum. O propósito principal da sombra é introduzir os jogadores nessas grandes forças e na dinâmica que existe entre elas. Eu lembro de ter comentado, acho que foi no vídeo sobre poderes místicos, ou alguma coisa, ou no vídeo anterior que fala das ordens e tal. O grande lance da sombra é que ela é vista como uma reação justamente a essa exploração aqui, a essa devastação da natureza de uma forma geral, mas mais especificamente da floresta da Vocar. É como se fosse uma reação, né? Então, essa sanha de exploração dos humanos provoca uma reação das forças da natureza, basicamente ali através dessa questão da sombra e da corrupção. Em linhas bem gerais, é mais ou menos isso. Mas o livro segue adiante aqui dizendo que a sombra tem duas funções dentro do jogo. Tá? Então, primeiro, existe um poder, né? Existe uma habilidade chamada Visão da Bruxa. Então, quem tem essa habilidade pode ver através de disfarces e enganações ao usar a habilidade ativamente. Essa é uma das funções da sombra. Tá? E a outra, o mestre de jogo pode usar esse elemento, a sombra, para infundir o mundo com vida e alma e retratar esses imensos e óbvios conflitos de uma maneira mais pessoal e espiritual. Ou seja, da maneira como eu estou entendendo aqui, a sombra ela vai ter essa participação mais ativa em termos de mecânica de jogo, tá? Tem um poder vinculado a ela que permite visualizar algumas coisas. Existe ali, claro, um medidor, né, um contador de pontos, né, de corrupção que vai chegar naquilo que eu falei no início do vídeo, de você perder o personagem, mas também tem esse outro lado mais narrativo, de você utilizar esses conceitos ali para de repente dar algum tipo de informação ou descrever as coisas de uma certa maneira para os jogadores, mesmo que os personagens não tenham um conhecimento pleno sobre como é que funciona essa questão da sombra, mas ela é parte do cenário. Então você, enquanto narrador, tem que tentar incorporá-la de alguma maneira, mesmo que você não diga diretamente, mesmo que você não jogue na cara dos personagens que eles estão entrando numa área afetada pela sombra, por exemplo. Estou dando um exemplo maluco aqui.
para a gente fechar essa parte inicial das informações sobre sombra e corrupção, eu quero só ler mais um trechinho para vocês e a gente vai começar a ver como é que isso vai funcionar em termos de jogo. Mas olha só, o poder da corrupção. O poder corrompe, e em Symbaroum, bem literalmente. Um princípio fundamental de Symbaroum é que, quando a natureza é explorada e violada, ela fica mais obscura e vingativa, e contra-ataca. É aquilo que a gente tinha comentado ainda há pouco e no vídeo sobre os poderes místicos, né? Ou sobre as ordens místicas. A escuridão que nasce dessa forma sobrevive e pode continuar a infectar os arredores. Basicamente, pelo menos até esse momento da minha leitura do livro, eu acredito que somente quem lida ali com magia diretamente, né, os usuários de magia, vamos chamar assim, sofrem os efeitos da corrupção diretamente, porque é esse avanço, essa exploração da natureza e esse desvirtuamento das leis da natureza, vamos dizer assim, né, através do uso da magia, que gera a corrupção. Se existe alguma outra forma, pelo menos ainda não apareceu no livro, tá? Então, em princípio, para sofrer os efeitos diretos de sombra e corrupção, você precisa ser um personagem usuário da magia. Se mais pra frente eu encontrar alguma informação que contradiz ou complementa isso, eu volto e faço os devidos reparos, tá? Mas até esse momento da leitura, estou entendendo dessa forma. E aí, pra gente começar a ter um vislumbre de como é que isso funciona em termos de regrinhas, olha só esse detalhe aqui. A corrupção ela vai começar com valor 0, tá? E cresce conforme o personagem é maculado. Um personagem, tecnicamente, é transformado numa abominação, ou seja, você perdeu o personagem, quando o valor de corrupção ultrapassa o valor que ele tem no atributo resoluto, tá? Mas, claro, isso aí é o estágio final. Antes de chegar no estágio da abominação, de você perder o personagem, ele ainda vai sofrer bastante. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Como é que vai funcionar em termos de mecânica esse crescimento, né, dos níveis de corrupção e os seus respectivos efeitos. Olha só, o primeiro conceito que a gente vai ter aqui, já entrando na parte das regrinhas, é a questão da corrupção temporária, tá? Como é que vai funcionar aqui? Bom, como o próprio nome já indica, a corrupção temporária ela acaba sumindo sozinha, mas não é por isso que ela é menos perigosa. Por quê? Porque a gente vai ter uma característica chamada corrupção total, que vai ser justamente a soma do que você tem ali de corrupção permanente, que a gente vai ver daqui a pouco, e a corrupção temporária. Ou seja, esses pontos de corrupção temporária, por mais que eles sumam sozinhos, durante uma quantidade X de tempo, eles vão estar contando ali para o seu nível de corrupção total. E esse nível de corrupção total não pode ultrapassar o que o livro chama aqui de limiar de corrupção, tá? Porque isso aí também vai apresentar efeitos adversos para o seu personagem. Mas a gente vai chegar lá. Olha só. O que vai gerar corrupção aqui? Eu até já vou começar eu mesmo a me corrigir ali por um equívoco que eu acabei de cometer. Eu disse que só os personagens usuários de magia estariam sujeitos ao efeito de corrupção. Não, porque olha só, eu vou dar aqui os exemplos de ações que concedem pontos de corrupção temporária e vocês vão entender do que eu estou falando. Olha só. Usar um poder ou um ritual místico. Beleza. Usar artefatos maculados. Beleza. Dano de certas abominações, ou seja, mesmo que o meu personagem não seja usuário de magia, se eu levar dano de algum tipo de criatura X, eu posso ganhar pontos de corrupção temporária. E o último aqui é feito. As áreas escuras de Davokar. As áreas mais escuras de Davokar são perigosas. A corrupção varia de 1d4 de corrupção temporária por dia a 1d6 de corrupção temporária por hora. Dizem que a corrupção sofrida dentro das partes mais escuras da floresta é permanente. Ou seja, mesmo que o meu personagem não seja usuário de magias, não tenha nada a ver com essa história, pelo simples fato de explorar a floresta de Davokar, eu posso ganhar pontos de corrupção temporária, ou se eu sofrer dano de algum tipo de criatura específica, né, eu também posso acumular esses pontos. Ou seja, trocando em miúdos, ninguém escapa da corrupção em Symbaroum. Seguindo adiante aqui no livro, a gente vai ter a questão da corrupção permanente, que, como o próprio nome sugere, indica um tipo de corrupção que vai promover uma alteração mais duradoura no seu personagem. E também são pontos que não vão desaparecer sozinhos com o passar do tempo, como acontece com a corrupção temporária. Mas também, isso aqui é importante citar, porque até eu me confundi, o fato da corrupção ser permanente aqui não quer dizer que ela é eterna. O próprio livro coloca aqui que existem maneiras de você diminuir os pontos de corrupção permanente. Ele não cita aqui nessa parte do livro, posso estar enganado, tá? De fato, posso estar enganado, mas acredito que existam alguns poderes ou alguns rituais que vão ajudar nisso. Mas o fato é que existem formas de você diminuir a sua corrupção permanente, mas isso não quer dizer que ela não vá causar efeitos nos seus personagens.
Descendo aqui um pouquinho nas minúcias das regrinhas, como é que vai funcionar isso aqui? O que é importante que vocês entendam? Existe, né, aquela questão de você perder o personagem, tá? Que é o que eu falei logo no início do vídeo, que é quando o seu nível de corrupção se iguala ao nível que o personagem tem no atributo resoluto. Mas antes disso, existe um outro efeito. Existe uma outra característica que chama limiar de corrupção do personagem. O que é esse limiar de corrupção? Ele equivale, em termos de jogo, a metade do seu valor de resoluto. Ou seja, conforme o livro coloca aqui, se a sua corrupção permanente, tá, alcança esse limiar de corrupção, ou seja, a metade do valor do atributo resoluto, o personagem conta como marcado pela mácula e recebe um estigma permanente. O que são esses estigmas? São efeitos colaterais. E a gente tem aqui, olha, uma tabelinha dizendo vários desses estigmas, vários exemplos, né? Então, vou só citar alguns aqui para esclarecer. Exemplos de estigma: uma ferida purulenta que não se cura, presas ou unhas na forma de garras, olhos que brilham no escuro, seu personagem é frio como um cadáver ou febril, sem qualquer sinal de doença, degeneração da visão, dependendo de outros sentidos, como cheiro e toque, ou seja, seu personagem fica quase cego, alguma coisa assim. Sede de sangue quente, deve beber sangue quente todo dia para não ficar sedento. Ou seja, você vai ter aqui uma série de consequências caso você chegue nessa condição ali, né, da sua corrupção permanente igualar o seu limiar de corrupção. Conforme eu disse, olha só, o estigma desaparece se a corrupção permanente for reduzida abaixo desse limiar, novamente. Ou seja, você vai ficar com essa condição, com esse estigma, enquanto os seus pontos de corrupção permanente estiverem ali no nível do limiar de corrupção. Se você encontrar uma forma de reduzir a sua corrupção permanente, o estigma desaparece. E agora, eu vou juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça, tá? Porque eu falei ainda agora sobre a corrupção temporária e você pode estar com a falsa impressão de que ela é uma corrupção mais leve, mais branda, que não vai causar muitos problemas. Mas olha só, se liga aí nesse detalhe. O personagem vira uma abominação se o seu total de corrupção, né? Só lembrando, o total de corrupção é a soma de corrupção temporária com permanente, alcançar ou exceder o seu valor de resoluto. E aí o personagem não pode ser salvo de forma alguma. Ou seja, tudo que envolver a questão dos pontos de corrupção total vai levar em consideração os pontos que você tem de corrupção temporária. Ou seja, por mais que ela desapareça sozinha com o passar do tempo, se você aloprar e fizer muita coisa errada ou louca, sei lá como quiser definir, num curto espaço de tempo, talvez você acumule pontos de corrupção temporária suficiente para colocar você nessa enrascada. E agora, para a gente já ir encaminhando para o final desse vídeo, só os arremates aqui. Toda essa questão que eu falei de quantos pontos você precisa e tal, qual é o efeito, isso está resumido aqui numa tabela, tá? Aqui no livro. Então já está de uma forma mais mastigada ali, quais são esses efeitos ali, quando é que você vai ganhar estigma, o que você precisa ultrapassar, isso está tudo organizado aqui na tabela. Mas eu quero comentar mais um pouquinho com vocês aqui, porque tem uma situação que eu acho interessante. Olha só, se liga aí nesse trechinho. A sombra de uma criatura reflete o seu crescente nível de corrupção. E a habilidade Visão de Bruxa ou o ritual Fumaça Sagrada podem ser usados para revelar isso. Tecnicamente, criaturas corrompidas possuem duas sombras, uma representando sua cor básica e a outra representando a mácula. E aqui a gente vai ter também, olha, uma outra tabela falando sobre isso, sobre as cores das sombras e tal. Ou seja, os personagens que estão maculados podem ser identificados por outros, tá? Usando esses poderes aqui. E aí tem uma regrinha aqui que eu não vou descer nas minúcias para você identificar qual é a sombra básica, qual é a sombra principal do seu personagem, se é a sombra original dele, vamos chamar assim, ou se já é aquela que foi afetada pela mácula. Então, tudo isso podem ser detalhes que parecem pequenos, mas da maneira como eu enxergo, vão contribuindo aí para você ir criando esse mundo cada vez mais interessante e com as suas peculiaridades, com seus detalhezinhos, né, que fazem o diferencial. Só para a gente fechar aqui as informações, o último tópico que o livro vai abordar é a questão da estigmatização. Eu acabei de falar para vocês que a sombra do personagem que foi maculado pode ser detectada por quem tiver os conhecimentos específicos. Mas eu falei também mais cedo no vídeo sobre a questão dos estigmas, que são manifestações físicas, vamos dizer assim, ou uma boa parte delas que demonstram isso também. Ou seja, um personagem muito observador pode detectar o estigma de outro, e é isso que esse tópico fala. Você pode fazer um teste aqui de discreto, modificado pelo valor de vigilante do personagem lá, que esteja tentando esconder aquela mácula ou alguma coisa assim, mas você pode detectar
essas transformações, vamos dizer assim, né? E aqui, só para fechar esse ponto, os estigmas, né, daquela tabelinha que eu mostrei para vocês, quem é que vai decidir qual é o estigma que vai afetar o personagem quando ele chegar nas condições de receber um? Segundo o livro coloca, é o próprio jogador que vai fazer isso, tá? O jogador vai escolher um estigma que se adeque ao personagem, mas, claro, sempre existe a possibilidade, se você quiser, de sortear. Aí vai depender de como cada um gosta de encarar essas situações. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um capítulo na nossa exploração do Symbaroum. Estamos nos aproximando do fim. Se liga aí, né? Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.